nome é Rafael aqui, eu sou coordenador de marketing da Nexon. O nosso CEO, Rodrigo Junqueira, está no evento em São Paulo hoje. Infelizmente, não conseguiu conciliar a agenda aqui para participar do evento, mas nós temos duas grandes figuras aqui, né? O Eric Silva da Lecom, que é um grande especialista em segurança, principalmente na ISO e na ISAE, e o Marco Astorga também da Bits Protector, que é uma empresa especializada em segurança, né? A Nexon nasceu de uma cooperativa de crédito, né, com uma parceria forte com a Lecom. Hoje, pelo quarto ano consecutivo, nós somos uma empresa Platinum da Lecom, né, que é uma ferramenta de hiperautomação, né? A gente tem vários nomes aí que foram passando ao longo dos tempos, até o Eric depois pode falar um pouco. A gente passou por BPM, BPMS, agora é uma ferramenta de hiperautomação, porque vem agregando muitas coisas, né, nesses processos automatizados. Inteligência artificial, que já é uma tendência, né? Já vinha sendo uma tendência aí nos últimos anos e agora já está em todas as ferramentas, tanto da Nexon como da Lecom e também da Bits aí. E nesses tempos, né, de inteligência artificial, de muitas ferramentas que nós temos que utilizar para fazer, às vezes, integração, sempre acaba colocando aí alguma fragilidade, né, alguma API, e é justamente sobre isso, né, que o Marco, especialista no assunto, vai falar para a gente, né? Eu tinha até um texto aqui para falar sobre vocês, mas eu acho que uma apresentação fica muito mais fácil para vocês fazerem, né? Então, vou abrir primeiro a palavra para o Eric, né, que ele faz a apresentação dele. Aí depois, na sequência, o Marcos já se apresenta e também já passa o conteúdo aqui. E aí a gente vai dando sequência no nosso bate-papo. Eric, por favor, se apresente aí pro pessoal. Acho que, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês de novo, aí a gente compartilhando um pouquinho de informação, de conhecimento, enfim, é sempre legal essa troca, né? Bom, como você disse, meu nome é Eric, eu sou diretor da área de operações aqui na Lecom, então eu cuido aqui de alguns times, né? Então, desde o nosso time de infraestrutura, de consultoria, de suporte, inclusive o time de segurança também, né? E além disso, também sou head da área de RH. Então, hoje eu cuido de alguns times aqui na Lecom, muito ligados à entrega, nosso cliente, tudo que é serviço hoje. São os times que estão comigo aqui que a gente toca, tá? Obrigado, Eric. Prazer tê-lo aí. Agora a vez do Marco, né? Aí depois da sequência já pode iniciar a apresentação, Marco, por favor. Legal, obrigado, Rafa, pelo espaço. Prazer estar com vocês aqui, para a gente ter esse tempo de compartilhar conhecimento, um pouco da nossa experiência aqui, tá? Meu nome é Marco, como já falou, né? Sou aqui o diretor-geral da Bits Protector, né? Uma empresa especialista em GRC e cibersegurança, né? E hoje a gente quer trazer para vocês aí um conteúdo, né? A respeito de arquitetura de segurança nesse mundo digital, nesse mundo conectado que nós estamos, né? A gente percebe, né, acho que chega a ser redundante falar, né, a gente tem um tempo aí, né, de uma transformação digital extremamente acelerada e profunda, né? Hoje, quando a gente fala, né, hoje em dia, até o camelô na rua, ele está com a maquininha lá conectada, pegando nosso cartão de crédito lá para fazer uma pequena venda, às vezes aí, e as grandes empresas, nós sabemos aí, né, o quanto elas investiram, né, e vem investindo nos seus canais digitais, né, no aumento da sua presença, enfim, na condição de ser acessível pelos clientes aí. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, seguindo com o meu jabá, né, então, meu nome é Marco, né, eu tenho aqui um tempo de estrada, vamos dizer assim, de TI, né, para os mais experientes aí, de fato, né, eu sou do tempo do que a tela era fósforo ainda, né, atuei aí por várias empresas, né, setor bancário, segurador, operadoras de saúde, também tive mercado imobiliário, call center, enfim, tem uma experiência ampla, né, especialmente quando falamos de serviços, né. Tem algumas certificações ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de desenvolver várias habilidades, né? Começando por desenvolvimento, depois infraestrutura, segurança, né? E finalmente essa parte mais de conformidade, de compliance, né? Eu tenho aqui algumas certificações relacionadas à privacidade, à segurança, né? Que conduzem a gente, né, para projetos assim de segurança, de conformidade, né? E alguma coisa também de PCI também. Né? Então, e aí, por que, né, gente, se fala tanto de segurança, né, todo dia, né, tem algo que chama a nossa atenção, né, mas qual que é a grande questão da segurança hoje em dia, né, gente? Porque a segurança, ela
acabou se tornando um habilitador de negócios, né? Hoje, quando se pensa na criação de um canal digital, né, é impossível você também não pensar, opa, ok, como que a gente vai implementar segurança nisso? Como que eu vou prevenir ataques? Como que eu vou assegurar que o meu serviço vai estar no ar? Enfim, como que eu vou passar segurança para meus clientes de que eu tenho um serviço que, além de confiável, ele é seguro, ou seja, que ele pode entregar os dados dele para os serviços aqui com tranquilidade, né? E aí, gente, né, a gente vê esse cenário que a gente vem falando, essa questão da transformação digital acelerada, né? E com outras coisas aí, né? Porque quando se fala de transformação digital, se fala muito, olha, eu vou criar um website, eu vou criar um portal, né? Mas hoje está muito além disso, né, gente? A gente tem aí uma adoção massiva de cloud, né? Ou seja, né, o bom on-premises, que era muito mais fácil, que era tangível, está migrando para cloud, né? E tornando muito mais complexo, né? Em ambientes que são até multi-cloud, ou seja, que envolvem mais de uma cloud. Apps, né, mobile, né? Temos aí um cenário que hoje, antigamente era o contrário, você primeiro fazia pensando no website e depois você pensava na mobilidade, né? Hoje é o contrário, né? Hoje a mobilidade ela oferece uma condição de presença muito maior, né? Muito mais agilidade também, múltiplos devices também, IoT, né? Ou seja, vários dispositivos conectados que mudam a experiência do cliente, né? E falando também na nossa inteligência artificial, né, que vem aí, né, mudando muito a experiência do cliente, trazendo, seja na questão de mudar o atendimento, a interface da empresa, ou mesmo agilizar os processos, né, uma automação, como o Rafael falou, né. O ponto também, né, é o que hoje, né, os negócios se tornaram muito mais conectados, né, muito mais vias de acesso digital. Então, a gente tem aí, principalmente APIs, redes remotas, multi-cloud, né. Hoje, muitas empresas são cadeias de valor e elas precisam interconectar, elas precisam colaborar com seus parceiros, com fornecedores, enfim, né. E com isso veio também o quê, né, gente, né? Um aumento significativo na questão de ataques. Hoje, é redundante falar que o Brasil hoje é um dos países na América, né, o país mais visado com relação a incidentes aí, né? Quem é da área de segurança aí, que acompanha SOC, essas coisas assim, sabe o quanto que é perturbador você vê lá a quantidade de scans que nós temos nas bordas de rede, né, tentativas de intrusão em aplicativos, enfim. Tudo isso que evidencia algum ataque, alguma ação maliciosa, né? Isso sem falar também no nosso bom e velho insider, né? Que muitas vezes o quê? São aqueles agentes internos, né? Que muitas vezes não percebemos, mas que eles acabam atuando de forma maliciosa também, né? E além disso, né, a gente veio o quê? Veio aí uma evolução, né? Um rigor muito maior em exigências legais, né? Então, estamos falando da LGPD, ou GPDR para quem tem base na Europa, né? As ações também das entidades reguladoras, né? Como o Bacen, com a própria SUSEP também, né? PCI para quem trabalha com cartão de crédito, né? E além disso, o quê? A gente percebe o quê? Há no mercado agora, né, uma preocupação muito grande quando a gente fala de gestão de terceiro. Ou seja, muitas empresas, quando vão tomar algum tipo de serviço, né, de algum provedor de tecnologia, né, ele está sendo hoje muito mais criteriosa a avaliação desse fornecedor, no sentido de segurança, né, privacidade e também na condição, né, desse parceiro, né, dele ser resiliente diante das ameaças, né, de forma que ele não prejudique também aqui a entrega do serviço para o cliente, né. Então a gente tem um cenário, né, que a gente precisa da transformação, a gente precisa ser digital, né, e ao mesmo tempo a gente tem todos esses desafios aqui para a gente conseguir manter, né, a coisa funcionando aqui, ok? E tudo, gente, vem aqui, quando a gente fala da questão de arquitetura de segurança, né, pessoal? A gente tem sempre uma premissa que é a principal, né? O quê? Requisitos de negócio, né, gente? Né? Eu sempre falo que quando eu comecei com segurança, há alguns anos atrás, né, a preocupação do profissional de segurança era sempre bloquear e não permitir, né? Hoje, justamente ao contrário, né? Hoje, a segurança da informação, uma área de SI, de compliance, né? Ela tem a missão de viabilizar os negócios, né? Ou seja, receber um projeto, né, e auxiliar a área de negócio, a TI, enfim, a colocar esse projeto de uma forma mais segura, né, e também que atenda, né, os regulatórios todos de mercado, né. E nisso, gente, né, temos alguns desafios
principalmente com relação à privacidade, que é o caso da LGPD, né? Queremos mudar a experiência dos clientes, queremos entender onde eles estão, o que eles estão comprando, né? E temos que ser muito cuidadosos, né? No sentido de ter, sim, né? Ter dados para gerar essas informações, para mudar essa experiência, né? Mas ao mesmo tempo atender às leis, os requisitos de privacidade, né? Sem ser intrusivo, né? Sem a gente gerar um risco também para ele. Né? Outra questão também que, principalmente o pessoal de crédito, né, sabe muito bem, né? Que é a questão do Banco Central. Né? Então, hoje ele tem as resoluções aí que exigem controles, exigem uma prontidão também da empresa, uma diligência no sentido de ter segurança. Né? E o detalhe, você muitas vezes vai ter o quê? Vai ter que compartilhar, né, esses requisitos com o teu parceiro de negócio, especialmente se ele está envolvido, né, em algum processo teu que está dentro da tua BIA. Né? Ou seja, eventualmente você tem um parceiro que ele está ali envolvido no seu atendimento, e o atendimento ele é um processo crítico da empresa, né? Você precisa receber os seus clientes, né? Então você precisa ter a certeza de que esse parceiro ele tem condição de atender, ele atende as resoluções, né? E ele vai trazer aqui, de fato, o valor sem gerar um risco para o seu negócio. Né? A ISO 27001, né? Hoje teve principalmente a nova evolução agora, né, a nova versão, a 2022, que teve mudanças significativas, né, em relação à de 2013, né, até porque nesse tempo, nesses 9 anos, nós tivemos aí um cenário muito diferente em termos de segurança, né, então a gente fala de gestão de ameaças, né, a parte de cloud também, né, e PCI, né, que acabou se tornando aí, vamos dizer assim, como os meios de pagamento são cada vez mais digitais, né? E o cartão de crédito ele tem um papel muito importante, principalmente para quem tem portal, para quem tem e-commerce, né? Acabou aí se tornando aí um desafio também para as empresas aí, acabou ficando muito comum. Okay? E aí dentro do compliance, né, gente? O que a gente vê como desafio? Porque é muito comum a empresa, olha, vou tirar uma 27001, vou certificar PCI, né? Excelente iniciativa. A grande questão é o quê? Né? Isso é apenas o começo da trajetória. Né? A gente sempre fala nossos projetos para os clientes que o quê? Olha, tirar a 27001 é um desafio excelente, vai te dar, né, uma autoridade com relação aos seus clientes, porém, existe tudo ali, né? Após a emissão do certificado, existe toda uma questão um esforço para a sustentação desse tipo de projeto, né? Ou seja, você vai ter que se esforçar, vai ter que se organizar para sustentar a certificação, né? Para que tudo aquilo que você prometeu em políticas, normas, né, você consiga, de fato, transformar aquilo lá, né, em ação. Né? E, além disso, a gente tem a questão do monitoramento e auditorias contínuas, né? Tanto interna sua, gente, e uma coisa que faz parte da realidade de quem entrega serviços hoje, né? Que são as auditorias externas dos seus clientes. Hoje é muito comum no contrato, né? O cliente ele coloca lá uma cláusula onde o fornecedor ele se propõe, né, a atender a qualquer tipo de auditoria, né, em qualquer tempo sem aviso prévio. Ou seja, a diligência, a prontidão para atender isso aí, ela é importante, né? Outro ponto que é importante também, né, gente? A gente sempre olhar, né, uma segurança by design projetos, ou seja, né, a gente considerar, né, além dos requisitos de negócio, requisitos técnicos, lá, a gente também considerar os requisitos de segurança dentro de um projeto, né, de forma que ele, para quem quer desenvolvimento, né, é o famoso shift left, a gente já trazer a segurança desde o começo do seu projeto, para que lá na frente você tenha um projeto compliance e vamos pensar em custo também, né, pessoal, para que no meio do caminho você não descubra, né, que teve ali um ponto que não foi atendido e depois você vai ter que pegar e gastar muito mais dinheiro para colocar esse cara no ar, para corrigir, depois e vai atrasar teu cronograma ainda. Né? Outro ponto importante também, né, gente, gestão e comunicação de incidentes, né, pessoal? Hoje em dia, pessoal, quem tem canal digital, o incidente ele faz parte do teu contexto. Okay? Ele é inerente ao teu negócio. Né? Muito difícil a gente pensar, né, em ter um canal digital, ter um aplicativo, um portal, algo assim, né, e a gente ficar imune a incidente. Né? Pelo contrário, quanto mais relevante você ficar, né, tanto na questão do seu negócio, sua marca, ou na tua interconexão com o teu cliente, né, você vai ficar mais exposto e você vai ficar visado. É possível escapar disso aí. Né? Porém, todo esse compliance, ele traz também benefícios, né, gente? Né? Principalmente quando a gente fala assim de questão reputacional, né? Particularmente já trabalhamos em projetos, né, onde o projeto era tornar a empresa compliance com
cliente, né, para atender, para vender um produto lá, né? E essa empresa ela tinha lá uma certificação ISO, né, tinha PCI. Quando a gente apresenta esse tipo de credencial, a gente, né, o jogo muda. Alguns processos, olha, me basta ter aqui uma certificação de um órgão reconhecido, então, opa, eu tenho uma credencial bacana, isso já me dá uma segurança, ou seja, isso vai acelerar, tá? A tua questão de negócio, né? Você, vamos dizer assim, no mínimo, você já vai criar um diferencial com relação ao teu concorrente, né? Sem falar que você também fica, vamos dizer, muito mais protegido com relação a sanções legais, alguma multa que possa vir aí, né? Outro ponto também, né, gente, né? Você, quanto mais seguro, né? Quanto mais ali você tiver próximo de um compliance, isso aumenta o teu mercado, né? Porque aqueles setores que hoje em dia são mais regulados, né? E que são os mais exigentes com relação à segurança da informação, como bancários, financeiro, saúde, né, gente? Eles vão olhar, lógico, e vão dar preferência para um fornecedor, né? Para um parceiro que ele tenha essas credenciais, enfim, que ele demonstre essa diligência com relação à segurança da informação, né? E aí a gente olhando, né, gente, tá bom, então, tem que essa tão falada segurança, né? Como que eu organizo, né, essa segurança dentro da minha organização aqui, né? Então, gente, o que a gente fala, né? Os mais tradicionais dizem que segurança é como cebola, né? Ela vem em camadas, ou seja, né, você vai criando camadas de proteção dentro do teu negócio, né? Eu estou olhando sim, em tecnologias, em processo, em pessoas, né? De forma que você começa a criar contingências ali dentro dos seus processos, da sua operação, tá? Que te tornam mais resiliente diante das ameaças aí, né? Então, alguns conceitos básicos, né, que a gente fala é a defesa, né, a defesa em profundidade, ou seja, né, você vai trabalhando em camadas ali, né, especialmente com as suas atividades e processos de negócio, né, e isso torna a tua atividade mais resiliente, né. Outro ponto também é a segmentação, né. Então, assim, a gente pegar e separar os ambientes em containers, né, para a gente conseguir, né, conter esses riscos, né, ou para nos tornar mais resilientes, né. Um exemplo, no caso de, por exemplo, você ter aqui um incidente relacionado ao ambiente A, você consegue blindar o ambiente B, né, e tornar ele resiliente de uma ameaça, né. Outro ponto que é importante também, gente, é a questão do menor privilégio, né. É, Hoje, grande parte dos incidentes, pessoal, né, posso dizer que 90% deles envolve alguma questão relativa a acesso, né? Ou seja, uma credencial interna importante, ela é vazada, tá? Ela acaba dando acesso para o atacante ali, e aí consegue adentrar no teu ambiente e cometer o crime, enfim, ter ação maliciosa lá, tá? E nisso, gente, um ponto que ajuda muito, né, pessoal? Né, a gente ter essas identidades, ok, mas ó, elas vão ter ali o menor privilégio possível, ou seja, né, o dono da identidade ele vai ter o acesso necessário para ele tocar a atividade dele. Ponto. Recentemente a gente tratou um incidente aí de uma empresa, né? E o a primeira falha que nós pegamos ali, né? Houve uma atividade que maliciosa, onde ela deveria ser uma atividade de cliente e percebeu-se o quê? Que as equipes internas elas tinham o mesmo privilégio, elas poderiam fazer a mesma atividade, né? Alguém comprometeu uma identidade interna, né? Cometeu o desvio, né? E acabou afetando o cliente lá, né? E gerou um pânico enorme lá, eles estão ali agora partindo para o forense, enfim, né? Isso comprometeu atividades de clientes, isso sempre gera, gente, tá? A imagem é o pior custo possível dentro do incidente, né? Isso sempre gera dúvida, enfim, eles estão numa situação difícil lá, a gente está tentando ajudar para que eles saiam dessa também, né? Não só com ações corretivas, mas também com lições aprendidas que vão ajudar eles a se tornar mais organizados com relação a isso, né? E a segurança por padrão, né, gente? Infelizmente, muitos dos projetos, né, eles são muito focados em funcionalidade, em transformação, enfim, olham muito mais ali para agilidade diante do processo de negócio, né? Porém, no cenário atual, né, gente, onde o crime cibernético hoje é uma das indústrias mais lucrativas, vamos dizer assim, do mundo, tá, pessoal? Convém que se considere essa segurança, né, a segurança e também a privacidade como
padrão dentro do teu aplicativo, ou seja, né, sua plataforma, seu aplicativo, ele tem que ser desenhado, gente, para ser seguro, né, e para que respeitar sempre a privacidade desde o começo. Ainda falando dos nossos fundamentos, né, gente? E aí, como que a gente viabiliza essas camadas, né? Como que eu vou montar esse Lego aí e conseguir aumentar minha resiliência, aumentar minha proteção diante das ameaças, né, gente? Aí não muda, gente. A receita é o famoso pessoas, processo e tecnologia, né? Então, pontos que são importantes, né? E que você vai precisar quando você pensa na questão de organizar a segurança. Primeiro ponto é a gestão de riscos, né, gente? Então, olhar, por quê, gente? Gestão de riscos, ela é o ponto que a gente diz mais importante, porque a primeira, ela ajuda a racionalizar os investimentos de segurança, né? É muito comum, quando uma área de segurança ou uma área de TI quer fazer um investimento, quer implementar uma segurança, né? Ele acaba sendo primeiro questionado com relação ao custo desse projeto, né? Quando você tem uma gestão de riscos ali estruturada, você consegue trazer, né, questões relativas ao impacto no negócio, né? E você consegue medir até algo que a gente entende que ajuda muito, que é o famoso RONE, né? Porque muitas vezes a segurança, né, ela não tem ali um retorno do investimento tangível, né? Então você vai ter que ir para uma linha de quê? Qual que é o meu custo do não investimento nisso? Ou seja, né, o que eu posso ter aqui de comprometimento no meu negócio, tanto financeiro, reputacional, né? Se eu não investir nisso aqui, talvez essa abordagem ajude, né, a sensibilizar o board, né, e buscar verba para isso. Outro ponto também, gente, políticas de segurança. É que a gente já começa, né, a entrar na camada de pessoas. Por quê, gente? Precisamos ter regras e diretrizes com relação à segurança. Tá, gente? As pessoas precisam estar instruídas, precisam estar preparadas para atender os requisitos. Tá? Isso aí. É importante tanto do ponto de vista do dia a dia, quanto até, gente, se, por exemplo, você descobrir que é um insider ou uma atividade maliciosa, e se você precisar levar isso para o cenário muito mais de um processo disciplinar, né, que a pessoa envolvida, o teu funcionário, ele não simplesmente fala, olha, eu não sabia, né, eu desconhecia essa regra, por isso que aconteceu. Né? Também, aí falando de tecnologia, segurança de infraestrutura, né? Então, manter ali uma segurança assim, higiênica ali com relação à infraestrutura, pessoal, isso aí já vai ajudar muito na questão de estabelecer esse contexto de segurança. Então, usar firewalls ou UTMs também, né? Os anti-malwares, né? Hoje os famosos EDRs, né? Ou seja, né? Não temos mais simples antivírus, temos aí plataformas que ele não só isso, ele detecta e automação também, ou seja, ele antecipa a contenção do tratamento do incidente, VPN, Zero Trust, né? Especialmente para quem tem arquitetura, né? Hoje, o famoso home office, né? Pessoas pelo Brasil inteiro, até pelo mundo trabalhando, né? Então é importante você ter uma rede segura nesse ponto, segmentada, né? Que assegure que essa pessoa remota vai acessar apenas aquilo que ela precisa, né? Monitoramento de comportamento, né? Porque, gente, com vazamento de credenciais, muitas vezes você pensa que é uma pessoa e necessariamente não é, né? Porém, sempre vai ter uma diferença com relação ao comportamento. Muito difícil que um atacante que tenha pego uma identidade comprometida, ele tenha o mesmo comportamento, ele vai gerar algum desvio, né? E hoje, tecnologicamente, é possível a gente trazer esse tipo de monitoramento, né? Segurança em aplicações é outro ponto também, pessoal. Uma estatística da Veracode, né? Ela traz que 64% das aplicações, gente, elas já saem para o deploy com alguma falha de segurança. Tá? Então, práticas, gente, né, como o próprio DevSecOps, utilizando plataformas de SAST, de DAST, de SCA, vão ajudar muito a trazer aplicações seguras. E também testar periodicamente também essas aplicações através de pentest, né, e no processo contínuo de monitoramento. Né? A resposta a incidentes, né, gente, porque como a gente falou, né, infelizmente o incidente ele faz parte do contexto, né? O que vai fazer a diferença, né, gente, né, é como que você se comporta diante desse tipo de incidente. Tá? E como a gente diz, gente, quando você tem um processo organizado, estruturado e pessoas treinadas, você responde ao incidente. Você não vai simplesmente reagir, quer entrar em pânico, sair desligando tudo porque invadiram. Né? Você vai ter ali, na verdade, um roteiro que vai te permitir identificar a ameaça, conter essa ameaça também, né? E manter a sua operação funcionando ali em algum nível, né, sem deixar teu cliente na mão.
né? E se acontecer, gente, nisso, outro ponto está muito ligado, que é a questão de continuidade de negócios, né? Ou seja, né, você ter ali processos estruturados, né, que permitem que você mantenha uma atividade mínima, né, que você consiga ficar no ar, atendendo o teu cliente, mesmo que seja num nível bem essencial, né? E chegando aqui, gente, treinamento e conscientização, pessoal. A gente educar os colaboradores, pessoal, é sempre, vamos dizer assim, é o primeiro investimento e muitas vezes é mais barato do que você tratar um incidente, né? Colaboradores bem treinados, conscientes ali sobre tudo, sobre segurança, sobre o papel dele dentro dessa proteção do negócio, gente, eles se tornam verdadeiros firewalls humanos, né, gente, e ajudam a gente a tocar coisas de forma muito mais sustentável, né? Muitas vezes é duvidoso você fazer tanto investimento em tecnologia, né, e você não investir no seu fator humano. Muitas vezes ele vai potencializar seu investimento e vai ajudar tudo a ficar muito mais seguro, né? Aqui repassando um pouquinho, né, olhando para a forma mais técnica, né? Então, você vai ter aí na sua arquitetura controles de perímetro, né, principalmente da parte de rede, né? Para monitoramento de resposta, ferramentas aí como CIEM, SOC, EDR, enfim, ferramentas que ajudam você a entender o que está acontecendo lá e, inclusive, você reconhecer quais são os ativos. Isso vai ajudar você num processo de resposta mais rápido, né? Gestão de identidade de acesso, né, gente? Aquilo que a gente falou, hoje a identidade, gente, vamos dizer assim, é um recurso precioso para o ataque malicioso para o atacante, gente, né? Na Dark Web, quem tiver curiosidade, o que já andou, já viu como é que é, né? Tem verdadeiras bolsas, né, de oferta de identidades lá, tá? E isso é um ponto que a gente vê também a parte de segurança, né? Hoje em dia, as quadrilhas elas atacam de forma integrada, eles colaboram, gente, né? Tem gente que vai lá e oferta, olha, tenho aqui informações da empresa tal, eu quero de tal, quem que vai trocar, né? Ao contrário, muitas vezes nas organizações a gente não colabora, a gente não troca experiências, né? Muitas vezes a gente fica ali preocupado de não parecer frágil, né? E acabamos ali perdendo a oportunidade de compartilhar com os colegas nossas experiências aí. Eu acho que dentro de um nível que não comprometa a nossa reputação, né? Mas enfim, que essa troca de ideias, né, ajude a gente a pegar e olhar também para o colega do lado, né? E construir ambientes mais seguros, né? Parte de segurança de dados também, né, gente? Quando a gente fala de criptografia, né? Sim, transmissão hoje em dia, isso chega a ser básico lá, mas a gente olhar também, gente, o quê? Para a sua criptografia dos dados em repouso, né? Ou seja, de acordo com a criticidade dos dados que você trata, se são dados sensíveis, dados de saúde, enfim, informações classificadas, né? Você tem uma segurança de criptografia também nos seus bancos de dados, nos seus repositórios de informação. Okay? Gestão de vulnerabilidades, né, gente? Outro ponto que é importante também, né? Praticamente todo ataque, a gente envolve uma vulnerabilidade explorada, né? Ela pode ser uma falha numa aplicação, pode ser uma falha também em alguma infraestrutura, algo assim, né? E também, gente, pode ser falha humana, né? Pessoas também são vulneráveis, talvez sejam mais fáceis de explorar através de ataques de engenharia social, disso que a gente vê, desses golpes que a gente vem vendo aí, né? E isso a gente trabalha o quê? Conscientização, gente. Treinar o pessoal, fazer simulações de phishing, não sei quem já fez, é muito interessante, porque embora seja uma técnica relativamente antiga, ainda é a mais eficiente e hoje em dia ela está muito mais evoluída, porque hoje o atacante ele faz um phishing voltado, né, voltado para um segmento específico, ou seja, ele vai visar aquela pessoa que tem um acesso privilegiado, enfim, que tem algo que interesse para ele, que acelere o ataque dele lá. E tudo isso, gente, no fim das contas, qual que é a missão, né, pessoal? A gente integrar tudo, né? Integrar aí pessoas, processos, tecnologia, para que tudo funcione de forma sustentável e eficiente, né? E o que ajuda nessa integração, gente, né? Controles robustos, né, gente? Por quê, gente? Às vezes, controles pontuais, iniciativas de segurança ali isoladas, dispersas, né, gente? Eles não são eficientes, né? Quando você consegue integrar, né, uma tecnologia com o seu processo e ao mesmo tempo, né, trazer para o fator humano a consciência, a visão daquele controle, né, torna ele muito mais robusto, muito mais eficiente, né? Outro ponto também, políticas claras, né, gente? Então, a gente tem fluxo de aprovação ali principalmente quando a gente fala de acesso, né? Gerenciamento de mudanças, né, pessoal? Né? Também tratei um incidente de uma empresa, né?
uma tech voltada para conteúdo de treinamento, né? E uma mudança mal feita, né, gente? Um componente ali, mal inserido dentro da plataforma, acabou potencializando ali um ataque, né? Eles receberam um ataque, tiveram um vazamento de dados, né? E derreteu os 50% da companhia, pessoal. Uma pena. Uma empresa promissora, né? E tudo o quê? Uma gestão de mudança, né? Uma coisa que foi mal feita, tá? Isso vai ajudar, inclusive, quando a gente fala no tratamento de incidentes lá, né? Outra questão, o fator humano como linha de defesa, né, gente? Isso é extremamente, chega a ser redundante falar, tá, gente? Mas, no fim das contas, é tudo sobre pessoas, tá, pessoal? A pessoa, ela interage com seus dados, ela tem uma identidade, enfim, ela tem informação, né? E ela precisa ser educada, precisa ser testada também, pessoal. Automação e orquestração, porque o que a gente vê, né, gente? Né? Hoje, com esse cenário, né, de ataques massivos, né, gente? Então, pensar naquele SOC que o estagiário está monitorando, olhando para a tela o dia inteiro ali, né? E tentando entender o que está acontecendo, gente. Hoje vai te colocar numa situação muito desconfortável, especialmente quando a gente fala na questão de você responder ao incidente, né? Então, quando você tem uma estrutura de detecção, tá? Que ela tem ali uma determinada automação, que ela tem ali uma orquestração que olha por todos os seus dados, suas informações, né? Concatena as informações para uma resposta, né? Tudo vai ficar muito mais rápido. E aí, gente, isso é fato, pessoal. Dentro do incidente, quanto mais rápido você fizer seguir o teu processo, né, de identificação do incidente, para você tomar uma resposta, né, uma contenção, o dano vai ser muito menor para você. Tá? Gente, é isso. Abro aqui para as respostas de vocês. Lá. Vamos fazer a parte do Eric agora, e aí depois a gente no final faz uma rodada de perguntas aqui. O Eric, a gente viu aí que bastante coisa que foi falado, a Lecom precisou colocar em prática, né? Para conseguir essas certificações, né? E a primeira pergunta que eu tenho para você é: por que que a segurança tem que ser tratada como uma forma estratégica e não só como uma parte técnica, né? Por que que é importante ter essa estratégia de segurança no dia a dia da empresa? Pode falar para a gente como que foi aí na Lecom? Legal. Sim, acho que até o Marco já comentou bastante, né, Rafael? Assim, quando a gente começou a olhar, né, muitos anos atrás, assim, olhar com um caráter específico, né, de segurança aqui na Lecom, a gente foi entender, começamos do começo, né, fomos entender realmente esses aspectos e como a gente ia lidar e tratar, né? E até o Marco comentou uma coisa que a gente passa muito, né? No fundo, hoje, a gente sabe que a imensa maioria dos problemas relacionados à segurança da informação tem a ver com o ser humano, né? Com os incidentes aí cibernéticos aí, os cyberataques, tem a ver com o ser humano na grande maioria das vezes, né? Todo mundo fica pensando na segurança como aquela questão de implementar um antivírus, um firewall e vou estar protegido e vou ter que implementar o melhor firewall do mundo, então, para estar mais protegido. E não é, né? A questão realmente é essa proteção em várias camadas, né? Como o Marco comentou, eu acho que é o ponto principal. A gente sabe que a maioria dos ataques, e aí cada pesquisa, né, tem várias pesquisas aí, um fala que é 70%, outro fala que é 90%, estão relacionados com a questão do humano estar envolvido. Então a gente tem que, quando a gente fala de segurança, né, digital, a gente tem que começar lá na ponta com o ser humano, com a conscientização, com o funcionário, até chegar, óbvio, nas camadas mais técnicas mesmo de segurança, né? Até chegar na outra ponta mesmo para a gente implementar a melhor estrutura ou interface técnica possível para o nosso cenário. Então, assim, no fundo, não adianta eu construir uma casa mais fortificada do mundo, colocar lá o muro alto, a cerca elétrica, a câmera e todos os sistemas de proteção se eu continuar colocando, deixando a minha chave embaixo do tapete da frente, né? Que é o que todo mundo faz. Tem que ser algo em conjunto, né? Tem que ser algo completo. Eu vou continuar fazendo o muro alto, a cerca elétrica, mas eu tenho que ensinar as minhas pessoas lá que não adianta eu falhar na questão básica, né? Como todo mundo, coloca a senha lá, a data de aniversário, e a maioria
do que esses cybercriminosos aí exploram são essas vulnerabilidades das pessoas mesmo, né? O phishing, como o Marco comentou, então é aquele e-mail mesmo do ganhei US$ 1 milhão lá do meu parente distante, rei africano, que deixou para mim, e a maioria das pessoas ainda, maioria não, né? Mas muitas pessoas ainda clicam. Então, assim, quando a gente fala de segurança, né? Você me perguntou, né, se é estratégico, né? Você imaginar o caso da Lecom hoje. A gente trabalha hoje com grandes clientes, boa parte deles do setor financeiro, Sicobs, como algum do pessoal que tá participando, que a Nexon trabalha com a gente, e é óbvio que o nível de exigência de segurança é altíssimo, né? A gente passa aí pelos crivos aí quase que diariamente, a gente está sendo requisitado em relação à segurança. Então, para o nosso negócio, manter essa confiança, essa confiabilidade é imprescindível, né? Senão a gente estaria morto. É uma empresa de serviço que precisa realmente, a reputação para a gente é quase tudo, né? Muito mais importante do que o software em si. Então, olhar, ter essa visão holística, de ponta a ponta, realmente, né? A segurança, né? O security by design, né? Como o Marco Dizou, né? Comentou. A gente olhar isso de ponta a ponta para garantir lá para o meu cliente na ponta que ele pode confiar, né? A gente tem uma reputação e a gente consegue suportar uma operação dessa, para a gente hoje é parte do negócio, né? É fundamental. Não dá para a gente trabalhar, mas sem imaginar hoje uma empresa, a Lecom, sem isso, né? Acho que aí você tocou no ponto, e o Marcos também falou bastante da questão do ser humano, né? Acho que o hardware, software, a gente consegue colocar ali, instalar e ter uma previsibilidade maior, né? Como que vocês têm trabalhado isso no dia a dia, na cultura dos colaboradores, né? Essa questão da segurança, da importância, né? Porque, como você disse, faz parte do negócio, né? Grandes clientes aí, não sei se todo mundo que está aqui participando tem conhecimento, mas a Lecom é quem está por trás do GovBR, né? Então, só para conseguir uma conta dessa, né, um parceiro desse, né, de negócio, teve que ter um crivo muito grande, né? E como que é trabalhar com os colaboradores? Como que vocês fazem? Tem alguma política específica? Sim, tem bastante coisa. Esse é uma ótima pergunta, porque para mim é fundamental, né? Não acho que tem algo que é mais importante que o outro, tá? Eu acho que assim, é difícil a parte técnica também, mas é óbvio que o ser humano, como eu acabei de comentar, assim, a maioria dos incidentes ainda tem relação com o ser humano, né? Então é óbvio que para a gente foi uma parte que a gente sempre se preocupou muito. Até recentemente, a gente criou um programa interno na Lecom, chamado Programa Lecom de Proteção Total, que ele está muito focado, ele tem todos os aspectos, mas ele tem um pilar que é pessoas, né? Então, a gente teve que construir algo muito voltado para pessoas aqui dentro, relacionadas à cibersegurança. Então, a gente criou, dentro desse pilar, diversas iniciativas, que aí vai desde a gente criar um comitê interno hoje de segurança da informação na Lecom, que é responsável por manter o nosso SGSI, né, nosso Sistema de Gestão de Segurança da Informação, que é baseado na ISO 27001, quanto disseminar esse conhecimento internamente. Então, esse, por exemplo, é um dos aspectos. A gente tem um pessoal nosso hoje da equipe que não é só do time de segurança, a gente tem um time hoje de segurança, a gente não tinha, hoje a gente montou um time específico de segurança da informação, mas além desse time, a gente tem, por exemplo, pessoas de diversas áreas que fazem parte desse comitê, que são certificadas também, têm certificações, por exemplo, em segurança da informação. Por quê? Porque não adianta ter uma pessoa, né? A empresa, se a empresa inteira não tiver focada para isso, não adianta eu ter uma pessoa lá da segurança da informação que está olhando isso e correndo atrás, se não tiver todo mundo envolvido. Então, esse comitê, por exemplo, hoje ele é responsável por campanhas internas de conscientização do pessoal, campanha interna para evitar vazamento de dados. Então, a gente tem treinamentos regulares também de segurança da informação, de LGPD, então, para os colaboradores, né? Isso acaba tendo que ser constante, né? Também não adianta fazer uma vez a cada 5 anos, porque isso evolui constantemente. A gente tem código de conduta para os nossos colaboradores, então o colaborador, quando ele entra na Lecom hoje, ele recebe um código de conduta, ele assina lá que ele leu esse código nosso de conduta que tem diversos temas relacionados à segurança da informação, inclusive um NDA, porque a gente trata dados, por vezes, dados sensíveis aí dos nossos clientes, então a gente tem uma preocupação jurídica disso também com os nossos funcionários, com os nossos eventualmente parceiros, né, que trabalham com a gente. Óbvio que a gente não consegue trabalhar hoje mais sozinho, então a gente tem parceiros
Então, toda a parte contratual foi revista, depois de LGPD também, novamente, mas para quê? Para garantir essa segurança. Mas aí, cara, vai desde questões técnicas unitárias lá na pessoa, da gente realmente monitorar o que é instalado na máquina, ter um HD criptografado, só acessar a Lecom via VPN, como o Marco também citou, até realmente a gente massificar esse treinamento para as pessoas, né? Para que as pessoas se conscientizem. Como eu disse, eu acho que é um conjunto, né? É a cebola que o Marco falou, ou essa visão holística mesmo de segurança por design, que tem que começar lá no comecinho do desenvolvimento, na pessoa quando entrou aqui, isso fazer parte, né? Tem que estar, vamos dizer, mesclado aí com a própria cultura da empresa, tá? Hoje aqui na Nexo nós temos a ISO 27001, né? Estamos aí no processo de implementação, acho que é uma das certificações que é exigida aqui para quem trabalha com essa área de tecnologia, né? E aí eu fiz um levantamento aqui, né, até para a nossa convenção no final do ano passado, o número de empresas de tecnologia não condiz com o número de empresas certificadas, né? E esse é um grande ponto a ser falado, porque às vezes a gente vai contratar uma empresa de tecnologia, e não falando só aqui de clientes PJ, né, pessoa jurídica para pessoa jurídica, às vezes até a gente aqui na pessoa física vai contratar uma empresa de segurança, acaba não olhando para as certificações, né? E aí, pegando o gancho aí, né, você foi responsável pela ISAE, uma certificação muito maior do que a ISO, né? Não sei se dá para a gente comparar a importância de cada uma, acho que todas têm a sua importância, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como que foi esse processo de implementação e também explicar qual que é o peso dessa certificação, tanto para a empresa, né, como para conseguir ela, para conquistar essa certificação, né? Qual foi o processo? E também para quem olha para isso, né, para essas questões, por que que é importante ter uma certificação como essa? Ah, legal. Eu acho que não tem uma questão de mais ou menos importante, né? Até todo o nosso SGSI, que é baseado na ISO 27001, ele é base para o nosso ISAE, tá? Para essa auditoria. Quando nós focamos no ISAE, né, assim, é um pouco menos conhecido do que a ISO, mas era muito importante para uma parte dos nossos clientes esse nível de auditoria, porque o ISAE ele tem dois tipos, né? A gente é tipo 2 hoje, porque ele pega o tipo 1, você ter procedimentos definidos, descritos, né? E a gente hoje usa os procedimentos que a gente criou para a ISO 27001, mas também a gente no tipo 2 passou por um crivo, e aí que vem a grande beleza e dificuldade do ISAE, por um crivo de auditoria que a gente passou depois, que é o seguinte: legal, você tem procedimento, bacana, é bacana escrever procedimento e tal, você segue esse procedimento que você faz? E aí que o ISAE foi bem, bem rígido e criterioso com a gente, né? Porque assim, legal, você tem procedimento de backup, você fala que você faz um backup aqui X vezes, que você faz restauração de backup, deixa eu ver. Então, hoje a gente é auditado, né? Foi nos últimos anos auditados pela Ernst Young, e o cara vem aqui e escrutina nossos procedimentos para saber o seguinte: tá bom, eu quero ver então o ano inteiro todos os registros de backup, e aí ele começa a ver se realmente teve a restauração do backup, se a gente fez. Na prática é o seguinte: a gente faz aquilo que a gente fala que faz. Então, quando a gente é auditado no ISAE, o bacana é que a gente consegue passar uma credibilidade para o cliente, e foi esse o nosso intuito, de que, legal, a gente fala que faz, falar que faz, quase todo mundo fala que faz, né? Que é seguro, a gente tem um parceiro aqui que passou recentemente por um problema desse com uma empresa de hospedagem, que é isso, falava que fazia um monte de coisa, e quando ele precisou de um backup não tinha. Então, quando a gente procurou, passar essa segurança para o nosso cliente, né? A gente sabe, o Marco comentou aí, quanto que hoje a gente é requisitado pelos nossos clientes em termos de segurança. Então, o cliente querendo fazer auditoria, a gente estava ficando maluco aqui com tanto cliente querendo fazer auditoria no nosso processo. Nós falamos, então vamos fazer o seguinte: vamos ser certificado por um terceiro externo que tem credibilidade para fazer isso. Então, pegamos uma Big Four que tem credibilidade e pode falar: olha, nesses quesitos aqui eu auditei e eles realmente fazem o que eles fazem, falam que fazem. Então, isso para a gente hoje passa uma credibilidade para o nosso cliente, que a gente tem governança, que a gente tem transparência no nosso processo, que é um processo rastreável, que é um processo seguro.
Então, a gente consegue garantir um nível de segurança hoje para o nosso cliente, né? Um nível de confiança para o nosso cliente, que ele mudou de patamar. Realmente, essa confiabilidade que as empresas grandes, então a gente hoje trabalha tanto com empresas do mercado financeiro, trabalha com o setor público, né? Hoje o maior projeto de automação de processos em órgão público para governo, que é o GovBR, né? Da América Latina, hoje a gente é responsável por mais da metade desse projeto, então também exige, obviamente, um nível de confiança muito grande. E empresas, por exemplo, que são auditadas por conta de ter ações na Bolsa de Nova York, por conta da SOX, que também tem um nível de exigência assim, altíssimo. Então, hoje a gente consegue atender todos esses públicos aí e passar essa confiança, essa governabilidade que nós temos aí, a gente passar um pouco mais essa tranquilidade para eles, né? E você tocou num ponto específico aqui, que é a plataforma Lecom, processos, né? Não adianta só ter o processo, é importante segui-los, né? E como que a plataforma Lecom, né, que no nosso caso é o NextPro, que nós temos bastante cooperativas de crédito que utilizam, e outros segmentos de cooperativas também, vocês têm uma gama muito maior de parceiros também, como que essa hiperautomação auxilia nesses processos e nessa questão da segurança? Pode explicar para a gente de uma forma prática, né, Tá, aliás? legal. É óbvio que a plataforma, né, assim como a plataforma Lecom, a plataforma da Nexon, ela já vem aí com diversas camadas de segurança, né? Então, desde controle de acesso, que é o básico, ou de possibilitar senha forte, ou de ter um MFA que garanta aí a segurança de quem está entrando, assim como quando a gente fala de segurança por design, ele pega lá desde o começo a gente conseguir pensar em segurança desde o desenvolvimento do sistema até chegar na nossa equipe de infraestrutura lá na frente. Mas para o cliente que usa a plataforma Lecom, por exemplo, é uma plataforma que hoje a gente, por exemplo, né, eu posso citar o exemplo dentro de casa. Quando a gente faz o nosso ISAE aqui, o nosso ISO aqui, a gente garante a rastreabilidade de grande parte do que a gente faz dentro da própria plataforma Lecom. Então, quando o auditor pede para mim, né, o Marcos citou um exemplo que é clássico, né? Ele fala, legal, você contratou uma pessoa, você demitiu uma pessoa. Como é que você sabe que você revogou os acessos daquela pessoa? Então, o auditor, quando ele vem aqui, ele olha dentro da plataforma Lecom. A gente tem um processo lá, por exemplo, dentro da própria Lecom, que a gente usa aqui a plataforma, de desligamento de colaborador, que ele passa lá pelo meu time de infraestrutura. Então, o auditor, quando ele olha, ele fala, legal, então você tem, quem que foi dispensado? Ele pega lá com o departamento pessoal, vê se esse processo rodou adequadamente dentro da plataforma Lecom e vai olhar lá na minha parte técnica para ver o seguinte, tá bom, o pessoal técnico realmente revogou o acesso que foi solicitado, revogou tempestivamente, né, no tempo correto. Então, essa rastreabilidade que a plataforma Lecom possibilita, por exemplo, ela já é diretamente ligada a qualquer uma dessas ferramentas, né, como a ISO, como o ISAE, de auditoria. Então, tem rastreabilidade, tem a redução de erro manual, por exemplo, que quando você está fazendo na plataforma, hoje você consegue saber, por exemplo, dentro de uma plataforma como essa, cada passo, né, que um usuário, que o nosso cliente utiliza, você consegue saber os dados como que estavam em cada momento, né? A Lecom persiste todos esses dados em cada etapa do processo. Então, quando me pergunto, por exemplo, a plataforma Lecom, ela tem log? Obviamente ela tem log, mas a própria plataforma praticamente é um log, então eu consigo rastrear passo a passo do que foi feito. Então, tudo isso, ele vem de encontro com isso que nós estamos falando, de conformidade, né? Da gente conseguir não só fazer o certo, pô, mas eu faço por e-mail aqui e também funciona. Eu tenho aqui gravado. Pô, aí você pede para o cara achar o e-mail de quando foi solicitado. Você não tem isso, não tem garantia, não sabe quando foi feito, né? De repente essa pessoa sai da empresa, não sabe, não tem mais esse histórico. Então hoje a gente consegue garantir isso e trazer para qualquer um desses sistemas de conformidade, de qualidade, trazer essas informações de forma muito mais organizada, fácil e trazer essa segurança também para o cliente. Muito obrigado. Eric, acho que estendo a pergunta para você, mas acho que também para o Marco aqui também tem uma pergunta no chat da Joyce, se trabalham com Red Team e Blue Team. Acho que o Marco pode responder e na sequência o Eric já explica também do ponto de vista da Lecom. Sim, a gente hoje tem entrega de serviços, né? Red Team
principalmente o Red Team Assessment, né? Ou seja, onde você pode testar as suas camadas de segurança, tá? Olhar isso aí. E na parte de Blue Team também, te ajuda você a construir estratégias de defesa, né? Que permitam você identificar mais rápido, conter mais rápido, né? Enfim, você ter uma visibilidade hoje das ameaças aí, né? E também te assessora também na construção de estratégias de defesa também, tá, Joyce, né? Então, eventualmente você quer, olha, quero dar uma reforçada no meu SFSI, quero rever meu plano de continuidade aqui, a gente também apoia nesses pontos também, né? Hoje a gente tem, além do nosso portfólio de consultoria, a gente também tem um portfólio de soluções técnicas, tá, pessoal, que atende esses pontos principais aí, tá? No caso da Lecom, Eric? Hoje nós contratamos esse serviço, né? Hoje a Lecom, ela não presta esse serviço, né? Hoje a Lecom contrata para a gente, né? Hoje a gente tem parceiros que executam isso para a gente quando a gente precisa, tá? E aí, Marco, já te perguntando nesse gancho do Eric aqui, né, que é a importância das parcerias, né? Hoje a Nexo é parceira da Bits justamente nessa questão de segurança, né? E como que vocês trabalham nessa questão, as suas ferramentas, né? Em questão de vazamento de dados críticos, como que é feita essa gestão e também como que é feita a gestão contínua da vulnerabilidade, né? E as atualizações de segurança aí, porque a gente sabe que são questões bastante extensas, né, e específicas que muitas vezes, como o Eric falou, cada um na sua, né? A Lecom tem a parte do BPMS ali e hoje tem parceiros que fazem isso, né? No caso da Bits, como que é essa arquitetura que vocês trabalham? Hoje, para nós, o que que é a parceria, né, Rafael? A gente tem outros parceiros também, né? E nós somos, sobretudo, o quê? Nós tentamos ser multidisciplinares, né? Ou seja, a gente está sempre olhando para parceiros que tragam, né, além, lógico, né, de uma solução tecnológica, né, de uma condição de enriquecer portfólio, né? Mas também nos traga visão de mercados também. É isso que faz a importância, porque quando a Bits ela aborda o seu cliente, né, a gente sempre está focado ali nos riscos do negócio dela, né? Olhar para o mercado, entender, olha, o que está mais relevante, quais são os pontos ali de segurança que são mais explorados, né? E ajudar o cliente a construir essas defesas aí. Né? Por que essa abordagem, né, gente? A gente sabe, né, que acompanha, sabe o quê? A gente tem verdadeiras ondas de ataques aí, né? E os atacantes, eles focam o quê? Em indústrias específicas. Vocês podem ver que o ano passado teve um período que a bola da vez era empresas de saúde. Então tivemos aí hospitais, laboratórios, gestores de plano de saúde, né, que tiveram num curto período, todas sofreram algum tipo de incidente, porque o atacante ele constrói uma estratégia baseada ali para o mercado, porque em geral as empresas, principalmente com o mesmo segmento, elas usam tem a mesma solução, usam o mesmo RP, usam o mesmo antivírus, enfim, né? E ele constrói aquela estratégia e ele sai pulverizando nas empresas. Daí que é importante, a gente sempre fala, é importante o que você entender o teu negócio, olhar para aquilo que está sendo mais afetado, né? Vale a pena, sim, gente, olhar para o concorrente nisso aí também, né? Parceiro, e para reforçar a linha de defesa também. Passar para as considerações finais aí, né? Do Eric, depois o Marco, e aí estamos encerrados. Acho que é um conteúdo bastante denso, né? É difícil falar de segurança, porque são várias camadas, como o Marco colocou, são várias ferramentas, várias certificações, como o Eric também falou, mas aí as considerações finais dos dois. Legal. Bom, só queria agradecer, Rafael, acho que pela oportunidade, sempre legal essa troca, né? E passar um pouquinho. Se caso alguém queira saber mais, né, no próprio site da Lecom, nós temos lá uma área específica de segurança. Nós criamos também um e-book de segurança que fala desse nosso programa de proteção total aqui na Lecom, né, que fala um pouco dessa visão de alguns desses pilares que nós comentamos aqui hoje. Então, fiquem à vontade, é só entrar lá. Tem lá o e-book para baixar. E queria agradecer, estou à disposição, que se alguém precisar também, seja por meio da Nexon, diretamente aqui com a Lecom, a gente está à disposição aí para ajudar no que for necessário. Muito obrigado, Eric. Legal. Tenho que agradecer, Rafa, Eric também pela troca aí de experiências, né? Agradeço pelo tempo de todos aí, tá? Pela oportunidade. E também ficar à disposição, tá? Quem quiser, tiver alguma demanda, quiser trocar figurinha, né? Antes de tudo, a Bits é uma empresa de conhecimento, né, pessoal? E a gente compartilha, a gente dissemina. Que a gente é apaixonado por isso, a gente gosta muito, né? E nossa missão é ajudar as empresas a se defenderem, a gente criar um mundo mais seguro e negócios sustentáveis também. Ok?
Obrigado a todos e tenham um excelente dia. Bom, e a gente encerrando aqui, né, em nome da Nexon, em nome do Rodrigo Junqueira, que é o nosso CEO, que está palestrando nesse momento lá em São Paulo, no XXCOP, que é um evento específico para cooperativas, a gente mostra a importância das parcerias, né? A gente sempre traz esse cooperar aqui, tanto que o logo da Nexon, né, é uma integração ali, e nós temos aqui parceiros que são fundamentais nessa integração, né? Tanto a Lecom como a Bits aí, né, na questão de segurança, a Lecom já nasceu junto, né? Já praticamente co-irmã aqui, né? A Nexon e a Lecom. E então mostra aí a força, assim, né? Que nós também estamos em busca da ISO, nós seguimos as certificações e temos parceiros para aumentar, potencializar tudo isso, né? Então agradecemos a todos que participaram aí, teve bastante gente aí de vários segmentos diferentes aqui, né? A gente fica feliz aqui. Agradeço a Joyce aí que mandou um parabéns pelo conteúdo aqui. Agradeço a participação de todos mais uma vez. Encerramos por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.